vamos conversar com Enio Fernandes agora ao vivo e eu quero perguntar para o Enio, que participa conosco ao vivo pela internet, principalmente o relatório de oferta e demanda, ele trouxe um dado que chamou muita atenção em relação à importação, à demanda da China. Enio, aquele número que foi apresentado, ele é possível, ele é viável? E se ele for viável, o que ele faz com o quadro global de oferta e demanda de soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, trocar ideia com a Agricultura BR, tá no canal do Boi. Pois bem, vamos lá. Ele é possível, se você olhar detalhadamente, independente das fontes de consultorias, ou privadas ou públicas que projetaram os números, a exportação ela está muito linkada com a produção. Uma produção maior, a gente tem que ser mais agressivo na exportação e é possível de você exportar 103 milhões de toneladas, caso o Brasil colha 155. Quando eu vou na Conab, a exportação é menor porque a produção é menor. O interessante é que se você checar os estoques de passagem da maioria das fontes, são estoques de passagem apertados para a soja. Nós estamos falando, no caso da Conab, de estoque de passagem de 2,7 milhões de toneladas em dezembro. É um estoque muito apertado, mesmo com essa exportação de 92 milhões de toneladas. No caso do USDA, quando ele projeta 103 milhões de toneladas, como a safra que ele espera é maior, independente de 63 ou 92, também os estoques americanos de passagem no final do período, se você calcular, são pequenos, 2, 3 milhões de toneladas. Então, é possível sim. Muito bem, Enio. Enio, e aí trazendo, né, a gente trazer um quadro comparativo em relação ao que está sendo falado sobre a produção brasileira e pegando os números do Departamento Norte-Americano, teve um corte de apenas 1 milhão de toneladas, é muito conservador, né, mas traz uma expectativa de continuar cortando. Curiosamente, aumentou a exportação brasileira, o relatório na sexta-feira. Hoje a Conab nos trouxe um novo corte na sua estimativa de produção. Em relação ao que nós temos hoje na América do Sul, é claro que se tem uma quantidade de oferta por conta da Argentina, temos um volume mais intenso de soja. Mas talvez o quadro não seja tão ruim quanto aquele que estava se desenhando, ou seja, uma oferta tão expressiva como estava se desenhando, principalmente pelo órgão norte-americano, Enio? O mercado, a grande maioria das consultorias de mercado estão abaixo de 150 milhões de toneladas, quase todas, ou muito perto de 150 milhões de toneladas. E o USDA com 155, parece que ele está fora de contexto. A gente ainda não colheu toda a safra, nós estamos com 58 números da terra, agronegócio, 58% da safra foi colhida já. Então a gente tem um bom caminho a percorrer, principalmente nas regiões do Mapitobá, essa região mais ao norte, leste e oeste goiano. Tem algumas regiões, o Rio Grande do Sul, só como exemplo, o Rio Grande do Sul quase não colheu, não tem nada colhido no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também. Aonde eu quero chegar? Pode ser que esse número do USDA esteja errado. O que o mercado está me mostrando agora não é isso. O mercado está confiando no número da Conab. O USDA soltou o número dele, o mercado subiu 10 pontos, 17 pontos. Agora a Conab solta o número novamente dela, com novos cortes, mais alta em Chicago, altas de 2 dígitos. E o interessante que comunga com o que você está falando, dê uma olhada no contrato maio de 2024 e maio de 2025. Acima de 11,90 dólares por bushel. Cotações perto de 12 bushel points não são cotações com excesso de oferta. O seu raciocínio parece que o mercado está concordando com ele. Muito bem, Enio. Enio, então a crise, né, que de certo modo ela já foi instalada, né, ela já existe, ela já está presente, porque muitos produtores eles não conseguem segurar essa soja por mais tempo. E talvez segurar, né, fosse a melhor instrução que se tivesse, principalmente naquele momento em que a soja teve o seu pior momento, tanto internacional quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a soja é muito competitiva em relação à soja norte-americana, isso tem melhorado prêmios,
tem esse cenário que a gente está conversando aqui em relação ao que se tem de fato, né, de oferta e demanda, essa crise ela poderia não existir ou ser muito mais amena do que ela acabou impactando alguns produtores ou impacta alguns produtores aqui no Brasil? A sua pergunta foi extremamente inteligente e abre um leque de respostas para nós dar para você. Primeiro, essa questão de estimativa de safra ficou uma guerra de vaidades, né? Cada um querendo acertar mais que o outro. Algumas consultorias falaram claramente de janeiro para cá para o produtor não vender que o preço ia subir. Outras consultorias, nós incluímos, nesse número de outras consultorias, falando, venda parte da sua safra, comercialize pelo menos 30%, 35%, 40%, para você, quando chegar na safra, você não ser obrigado a vender. Independente se é o número da Conab ou o número do USDA que está correto, estou pondo os dois órgãos governamentais para isentar qualquer outra empresa disso, independente de quem está certo ou quem está errado, os preços caíram. Quem não vendeu, ele pode até estar com a visão clara do mercado, ele pode estar até seguro que a safra vai ser menor. Mas ele está chegando um momento que ele precisa fazer caixa, não vendeu nada, vai vender a preços bem abaixo, que ele teria oportunidade de vender em dezembro e em janeiro. Colocado isso sobre a mesa, a estratégia é mais importante do que tudo. O nosso cliente, quando alguém contrata uma consultoria, ele não contrata para estar certo ou para estar errado, ele contrata para dar a melhor estratégia para passar por esses períodos. Ele contrata para salvar a renda dele, para dar retorno financeiro para ele o máximo possível, para ele continuar investindo, continuar crescendo na atividade. Colocado isso, o que a gente pode enxergar? Tudo indica que mesmo com 155, que não é o nosso número da Terra de Negócio, nosso número é 149,3, soltamos tem 10 dias. Então, 149,3. Mas se for 155 do USDA, no final do ano, a demanda por soja interna e externa vão fazer os estoques serem apertados. No caso do número da Conab, é o mesmo cenário. No final do ano, a gente vai ter uma disponibilidade de soja pequena, a indústria interna fazendo esmagamento e o exportador vão disputar essa soja. Tudo nos indica que nós teremos bons preços, preços melhores, vamos falar assim, bom preço depende de onde você está, de maio em diante, porque você, além dessa safra menor no Brasil, você vai ter uma insegurança de qual vai ser a safra norte-americana, você vai estar no mercado de clima norte-americano. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje os fundos de investimento estão extremamente vendidos, estão shorts. Eu, como gestor de fundo de investimento, eu não gostaria de entrar no mercado de clima nos Estados Unidos com a posição vendida, principalmente num ano que pode ter na linha mais forte. Então, tudo isso nos sinaliza que sim, podemos ter preços em Chicago melhores. Por isso é tão importante a estratégia, para você passar por esse período de vale dos preços. Quem construiu uma boa estratégia está tranquilo, está preocupado, mas não está extremamente desesperado. Agora, tem muitos produtores que têm conta para pagar 33, não venderam nada, vão ter que negociar nos níveis que estão sobre a mesa. Enio, pensando nesse produtor que teve uma boa estratégia, que vendeu parte da sua produção antecipadamente lá em setembro, outubro, conseguiu preços muito melhores do que os atuais, está bem lastreado neste momento para não vender na boca da colheitadeira a sua produção. Esse produtor, ele está com um perfil mais adequado, interessante também sobre o aspecto de pensar e planejar a safra 24, 25 com custos menores? Muito boa sua pergunta de novo. Esse perfil de produtor, ele tende a ser o melhor gestor. Se ele é um bom gestor na comercialização, em teoria, na maioria dos casos, ele é um bom administrador também. Logicamente, ele está mais preparado. Vou te dar um exemplo. Tem produtores que não venderam nada, estão captando recursos no mercado financeiro a 13%, 14%, 20% ao ano para segurar a sua soja. A soja tem que subir 12%, 13%, 14%, 20% para ele empatar só o custo financeiro, sem tirar o custo da operação, de armazenagem, dos armazéns, da quebra técnica. Então, ele tá focado nisso. Com isso, ele às vezes
fica com a fragilidade financeira, ele perde oportunidades para 2025. Tem produtos que os preços já cederam bastante. Mesmo com esses atuais preços da soja, a relação de soja por um determinado produto, em alguns casos, está extremamente competitiva. Melhor quando a soja estava 160. Muito melhor. Então, esse produtor, geralmente, ele é mais planejador, ele é mais gestor. E ele já está construindo, sim, a próxima safra dele. Ou fazendo troca com a soja que ele tem em spot, ou usando as vendas anteriores dele para pagar esse insumo para o ano que vem, ou até mesmo fazendo troca para 2025 já, desde que essa relação seja favorável a ele. Geralmente, quem planeja melhor as vendas é o melhor gestor, geralmente tem mais sucesso. Enio, tem uma questão, eu estava conversando com alguns produtores rurais neste final de semana, é uma questão assim, essa campanha 23-24, esse momento dentro do ano de 2024, principalmente, de alguma forma, ainda que parece ser empírico, mas de alguma forma ele traz um recuo nos custos de produção para a soja na próxima campanha. Isso porque ele já vinha muito elevado, em sacas de soja ele estava muito elevado, mas o cenário, ele traz algum efeito que faça-se acreditar, de alguma forma, que a próxima campanha tem um custo menor? Eu tenho plena certeza disso. O que compra insumo no mundo, compra químicos, defensivos, fertilizantes, é soja e milho. É a maior área plantada no mundo. E principalmente porque são as agriculturas que têm maior nível de tecnologia, que é os Estados Unidos, que é o Brasil, que é a América, que é a Argentina. Você também tem uma área de trigo importante na Europa, mas quando você analisa, o maior poder de compra está na mão dos produtores de soja e milho. Se esse produtor ele tem menor poder de compra, quem vai vender para esse produtor obrigatoriamente tem que reduzir seus custos. Outro ponto importante, que a gente acredita que a safra é menor, é você analisar os preços dos fretes. Olha o frete do Mato Grosso, olha o frete do Mato Grosso do Sul, olha o frete de Goiás comparado com o ano passado. 20% de redução dos custos. Ou seja, é 20% a menos de custo de frete desses produtores. Isso espreme muito as margens das transportadoras e dos caminhoneiros. Outro exemplo que eu gosto de dar. O glifosato, quando os preços da soja estavam muito altos, chegou a custar 80, 90, 100 reais um litro de determinada marca de glifosato. Hoje você compra esse produto por 23, 22, 21. Estou dando um preço médio. Lógico, tem gente que compra mais caro, tem gente que compra mais barato. Isso mostra que com a queda dos preços da soja, quem quer vender, ele precisa ceder também nesses preços que ele oferta ao mercado. E no final do dia, essas grandes multinacionais de agroquímicos, agrodefensivos, o que conta é faturamento dólar ano. Eu, com o mesmo volume, eu faturava uma quantidade de dólares muito acima do que hoje eu faturo. Então, eu tenho que vender muito mais produto para atingir o mesmo faturamento. Não é por menos que você vê grandes multinacionais com resultados muito ruins em relação ao ano passado. E você também tem grandes companhias agrícolas no Brasil que divulgaram resultados recentemente com resultados muito ruins. Ou seja, todo mundo vai ter que se adequar. O produtor rural, o caminhoneiro, as transportadoras, as revendas, as empresas de agrodefensivos, até mesmo as consultorias. Todos vão ter que se reposicionar. Quem teve a estratégia correta, logicamente, chega mais preparado para esse momento, que é ruim para todo mundo. Quem não adotou a estratégia correta vai ter problemas maiores a serem resolvidos. Enio, para encerrarmos, um comentário, gostaria de ouvir um comentário seu. Nós trazemos aqui no Agricultura BR um quadro que se chama Agroações e que basicamente olha como é que vem o desempenho financeiro de empresas do agronegócio. E quando a gente está trazendo os balanços do último trimestre do ano passado de empresas multinacionais com operação no Brasil, a gente vê
quedas muito fortes em relação ao valor delas, aquilo que aconteceu em relação a déficit e aumentando prejuízo, né? O lucro vindo bem menor ou em campo negativo dessas empresas. Quedas realmente fortes. Ações de grandes fabricantes de maquinária agrícola também com quedas expressivas no acumulado deste ano de 2024. Tivemos até ontem, talvez a maior empresa de produtos agrícolas do mundo com uma grande empresa de distribuição aqui no Brasil rompendo uma parceria. Isso é um sinal dessa mudança, quer dizer, nós estamos entrando numa nova era para a agricultura em relação aos seus custos e também o emprego dos serviços que são ofertados para ela? Excelente esse ponto seu. E aí eu gostaria de falar diretamente para você que acompanha o canal do Boi Agricultura BR. Esse quadro é fantástico. Ele dá um benchmark do mercado para o produtor. O produtor avaliando o que está acontecendo no mercado, essa informação refinada. Isso é extremamente importante. Sim, nós estamos num momento de transformação. Os custos estão caindo, mas os preços para 2024 e 2025 também não são bons. Você vai ter muito esforço para entregar a margem. Logicamente, se você é produtor no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o seu grau de conforto é maior. Você está muito perto dos portos, você tem um mercado interno que necessita de muita proteína animal, consequentemente, necessita de muita soja e milho. Se você está no Centro-Oeste, a realidade é um pouco diferente. A realidade é você tem um custo logístico maior, você tem uma demanda mais para exportação do que para mercado interno, e você tem um custo de insumo também um pouco maior. E dentro do Centro-Oeste você tem grandes diferenças. Vou falar no caso do Mato Grosso, se você está posicionado em Rondonópolis, é bem diferente se você está posicionado em Vera. No caso de Goiás, se você está posicionado em Rio Verde, é bem diferente se você está no Vale do Araguaia e Nova Quixá. As realidades dentro do mesmo estado mudam. Campo Grande é bem diferente de Naviraí. Aonde eu quero chegar? Algumas regiões são mais frágeis. Nessas regiões, o produtor tem que ser mais exigentes na questão de custo, exigentes na gestão. Voltando a falar do Brasil inteiro, no Mapitopá vai depender muito do clima. Tudo indica que nós vamos ter um ano de laninha. Se essa laninha é forte, média ou leve, nós não sabemos ainda. Mas em anos de laninha, na maioria das vezes eu tenho alguma preocupação com o Mapitopá. Produtividade baixa, nesse cenário, você não tem muita chance de margem. Aonde eu quero chegar? O que vai obrigar o produtor a fazer? Ele vai ter que focar em algumas coisas. Primeira coisa, produtividade. Não existe nada mais importante que produtividade. Se você não tem recurso e você tem que escolher ou pagar um consultor de mercado ou pagar um consultor agronômico para te dar produtividade, opte pela produtividade. Tudo vem do grão. O meu serviço vem do grão. Esse canal de comunicação origina do grão, origina dos produtos gerados no campo. Então, primeiro ponto, produtividade. Segundo ponto, controle espartanos de custos e investimento. Quando você for investir um recurso nessa próxima safra, você tem que ter certeza que aquele item que você vai estar investindo vai te dar retorno financeiro. Não é o momento para testes e experiências. A safra 24 e 25 é a safra de certeza. É dados de pesquisa, é escutar a Embrapa, é escutar associações de produtores que testam esses produtos e estão mostrando resultados. Não é parar de investir, é investir com esmero, com dedicação. E o último ponto é fazer uma gestão muito aprimorada, travar custos, acompanhar os custos junto com as vendas, para você chegar em 2024, para você chegar em 2025 protegido de uma possível queda dos preços. E se os preços começarem a subir, se eu tenho produtividade, se eu tenho controle de curso, se eu tenho gestão, eu vou saber aumentar ainda mais a minha margem. Então, esse é o recado que nós temos que ter. Nós estamos num momento de mudança, as margens extremamente altas ficaram para trás, agora a gente vai ter que se adequar.